palavra. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Primeiramente, agradecer a iniciativa de propor esse debate e também a todos os membros dessa comissão, membros dessa Casa Legislativa e todos os convidados que estão aqui. Obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui. Quando a gente fala sobre... Vou esclarecer algo primeiramente. Só para números, os Estados Unidos hoje é considerado uma referência, não digo nem porque por causa dos nossos números, é porque Hollywood tem uma influência muito grande. Quem não assiste série, assiste TV, filmes falando sobre a polícia americana, né? Permeou-se na cultura pop hoje em dia a questão da figura da polícia americana. Então, por isso que a polícia americana acaba sendo essa referência na cultura. Mas, então, só para títulos de comparação, nós temos 19 mil agências policiais. É como se nós tivéssemos 19 mil polícias civis, militares e federais no âmbito dos Estados Unidos inteiro, nos seus 50 estados. Nós temos aproximadamente 750 mil policiais. Hoje, eu não estou aqui representando 750 mil policiais. Eu não estou aqui representando 19 mil agências policiais e nem tampouco estou representando o governo americano. Eu digo isso porque tem só a impressão de que tem gringo tentando influenciar assuntos estratégicos da política brasileira. Não é meu caso. Eu sou um cidadão brasileiro, portador do RG, do CPF, de um título de eleitor. Então, estou aqui na qualidade como um cidadão brasileiro que é preocupado com a segurança pública. E tenho como minha formação 12 anos como policial no Condado de Los Angeles, que é o maior condado que nós temos, 18 milhões de pessoas. E essa é a única qualidade que eu tenho aqui. E é um debate que eu venho trazendo com colegas, não a título de tentar influenciar e vender coisa de gringo para o Brasil. Não é isso, mas é porque é um assunto do meu coração, sempre fui envolvido com a segurança pública, até antes de entrar na polícia. Meu sonho era ser policial, é a razão que me trouxe hoje a essa mesa de debate. Então, deixar isso bem claro que eu não falo em nome de ninguém, eu falo simplesmente em nome como um cidadão brasileiro. Então, tudo que eu disser aqui é opinião minha, não é posicionamento do meu departamento, nem de qualquer outro policial ou instituição americana. Mas, enfim, falando sobre a questão da segurança pública americana, é um assunto que sempre vem a ser debatido. Por que a polícia americana funciona? Por que nós temos um índice de eludição acima de 80%? Por que nós temos essa influência hoje no mundo, através dos nossos filmes, através das nossas séries e tudo mais? A grande questão é que nós temos um passado parecido com a situação que o Brasil está passando. Por que pareça, a polícia americana era muito ruim. A polícia era braço armado do crime organizado, há quase 100 anos atrás. A polícia era altamente corrupta, mal paga, mal treinada, truculenta, assassina. Tudo quanto é descrição negativa que você pode tacar em cima da polícia, a polícia americana era aproximadamente 100 anos atrás. Houve uma série de evoluções que eu não vou entrar nessa questão no mérito, mas hoje a polícia conseguiu chegar onde chegou, né, o que ela tem essa apreciação da população que o Kleber estava falando, de ser respeitado, que todo mundo fala que a polícia americana nos Estados Unidos é altamente respeitada, a população tem esse carinho e tudo mais, mas foi uma longa jornada e foram precisas reformas profundas na forma como nós não só tratávamos o serviço policial juntamente à população, mas a forma como nós estávamos e estamos hoje organizados como instituição em si. A primeira coisa que foi preciso ser feita foi organizar internamente, foi tentar organizar qual a melhor forma de nós termos uma carreira para o policial se sentir valorizado, a formação dele se aproveitar no trabalho policial e, eventualmente, ter um bom âmbito interno dentro da instituição em que os policiais pudessem ser apreciados internamente. E foi daí que surgiu a questão da carreira única, que foi por acidente. E para uma porta de entrada só. E era porque os militares não queriam ter nada a ver com a polícia. Porque a polícia era tão desmoralizada que os militares não queriam ter nada a ver com a polícia. Logo, nós não tínhamos o parâmetro de considerar o sistema de praças e oficiais. E a gente foi assim, forçado a ter uma carreira única. Anos depois, pesquisas científicas na área de administração pública, recursos humanos, gerenciamento organizacional, provou de que nós tínhamos feito algo por acidente, mas que, na verdade, era coisa que deveríamos ter feito desde o começo, porque era o jeito certo de fazer. E hoje nós temos todo o amparo científico de que realmente a carreira única, que leva a pessoa, através da meritocracia, a exercer uma função de chefia lá na frente, ela deveria... há o fundamento de ter essa carreira única. Então, consertamos assim a primeira coisa, que era a questão interna da polícia. E logo em seguida foi levada a questão de como é que a gente trata a população, como o nosso relacionamento com a população, para a gente ter eficiência no trabalho da polícia, para, através da eficiência,
a população gostar da gente, e ao gostar da gente, dar o apoio que a gente precisa, o amparo da população que é necessário, imprescindível para a gente poder fazer o nosso trabalho, nós temos proteção, e, eventualmente, o que é mais interessante, que são os benefícios da carreira, salário, melhores viaturas, melhores equipamentos, essa valorização do policial, que é resultado de tudo isso. E foi através da questão do ciclo completo, que era a questão da eficiência. Como é que se faz isso? Bem, então vamos tratar o policial como um interventor. Ele está ali como um paramédico. Então, a emergência, ele precisa intervir naquele momento, ali e já, imediatamente, para evitar que algo, né, se propague, fique maior. E a população queria ver aquela atuação ali, no momento. Não queria esperar ser levado para outro lugar, não queria esperar vir uma junta de outros policiais, não queria esperar a opinião de uma outra pessoa, um terceiro, para poder avaliar o que... Eu queria que o policial fizesse tudo ali, naquele momento, imediatamente, já. Né? Queria para ontem. E foi daí que surgiu a questão do ciclo completo. O policial faz tudo. É o cara que está patrulhando na rua uniformizado, é o cara que vai investigar, é o cara que vai determinar se houve crime ou não, é o cara que vai escrever tudo num papel, né, que é o chamado TCO, o BO, né, é o relatório do que aconteceu naquele lugar, e é o cara que finalmente vai vender o peixe para o Ministério Público, porque nosso cliente é o Ministério Público. A gente trabalha para ele, é o nosso freguês. Então, o freguês, quando chega na loja, olha, eu quero assim, assim, assado. Cabe ao cara que está no balcão falar, então tá, se é assim, você é meu cliente, então eu quero agradar você. Então eu vou fazer do jeito que você quiser. Entre várias coisas que foram, né, foram determinadas pelo Ministério Público para a polícia, porque nós somos, né, eles são nosso freguês, a gente está querendo vender o peixe da denúncia para ele, é de que, olha, eu quero escrito assim, de uma forma simples, eu quero escrito de forma tal, porque, afinal de contas, o que você vai escrever vai ser lido pelo júri. O júri provavelmente talvez não tenha nem o primeiro ou segundo grau completo, então você não pode escrever juridiquês no seu relatório, você vai ter que escrever de uma forma simples, você vai ter que demonstrar as questões do crime de uma forma bem simples, a sua investigação vai ter que ser baseada em tudo que você viu, não de que terceiros viram, a não ser que seja uma questão da testemunha, e de forma de eficiência, quando eu for chamar você para vir aqui no fórum para prestar o depoimento, que seja só uma pessoa que fez tudo, e não 10, 15, 20 pessoas que fizeram cada um pedaço. Então, a nível de eficiência, até para o Ministério Público, determinou-se que o policial tinha que fazer tudo. Daí surgiu essa questão do ciclo completo de polícia. Né? Então, hoje o pessoal pergunta, qual o segredo da polícia no mundo? Não digo polícia americana, a polícia americana não inventou esse sistema. Tá? Nós somos adeptos do sistema internacional. Então, vários países, onde você for, né, os países até... Um grande exemplo, a quem não quiser comparar com os Estados Unidos, é o Chile. O Chile tem uma realidade parecida de América do Sul com o Brasil. E o Chile tem o mesmo sistema de ciclo completo de polícia. E eles detêm números, se brincarem, melhores que os nossos nos Estados Unidos. Mas por que todos os países que são referência, que têm um sistema bom de segurança pública, o que todos eles têm em comum? Eles têm em comum essa questão da ênfase, não só... né, na carreira única, mas principalmente no ciclo completo de polícia para a questão de eficiência. E a população vê isso, vê a resolução ali, na hora, imediatamente, já, e o policial intervindo, resolvendo tudo na hora. Quando a polícia vê isso, quando a população vê isso, a polícia fazendo isso, a população aplaude. Daí que surge o nosso apoio, daí que surgem os grandes exemplos de carinho, de aplausos no aeroporto, né, de apreciação pública que o pessoal tanto admira nos Estados Unidos, vem daí. Eu digo, com meus 12 anos de polícia, que eu experimento isso diariamente. Mas hoje eu percebi que a razão que eles gostam é porque quando um policial como eu chega na ocorrência, a gente consegue resolver tudo na hora. E daí vem essa apreciação. Então, eu não estou aqui para criticar o sistema brasileiro. Eu não sou policial no Brasil. Eu não tenho legalidade, eu não tenho moral, não tenho autoridade de chegar aqui e dizer que o sistema brasileiro está errado, o sistema brasileiro tinha que ser assim, assado. Não tenho. Eu acho que as maiores autoridades que poderiam falar isso são os colegas que estão aqui participando. São colegas que são linha de frente, que trabalham. Eles são os melhores experts na polícia brasileira. É só perguntar a eles, eles vão poder dar uma opinião muito melhor sobre a segurança pública do Brasil, o que precisa ser melhorado, do que eu. A minha única razão de estar aqui é compartilhar de que a polícia americana foi muito ruim. Era muito ruim. Mas, ao longo dos anos, a gente conseguiu mudar para hoje chegarmos aonde chegamos. E é um paralelo muito parecido com a realidade da polícia brasileira, que acho que hoje, através dos meus colegas estão falando, é o que a realidade da polícia brasileira, da segurança pública hoje no Brasil. Então, é para compartilhar um pouco da nossa história, de como foi com a gente e como é que a gente chegou lá. E que sirva não de exemplo a ser seguido literalmente pela polícia brasileira. O colega falou realmente que talvez não seja interessante adotar estritamente um sistema de fora, mas que sirva de inspiração, que há formas de melhorar.
tem como melhorar, tem como resolver o problema, porque nós conseguimos resolver com os grandes desafios que nós tínhamos, de 19 mil agências, 50 estados, né, uma história muito colorida e interessante, que é a história da sociedade americana no decorrer dessas décadas. Então, com isso, findo aqui a minha palavra, gostaria de agradecer também a participação e o convite, e, como sempre, estou sempre à disposição de todos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Liel, pelas palavras. Gostaria de agradecer a presença do deputado Sanderson, um guerreiro aí na luta pela segurança pública. Obrigado por estar aqui conosco. Um grande amigo que está aqui presente.